Estamos aqui hoje em mais um episódio do CrediAssist Cast e hoje falando sobre um novo serviço, né, uma nova questão relacionada a crédito rural, né, mais um serviço que a CrediAssist oferece aí aos seus cooperados. E para falar sobre isso aqui comigo, estou aqui com o Adão, né, que é da CrediAssist, também com a Luciana, que é especialista em crédito rural. E a gente vai falar um pouco como é que vai funcionar isso, se já está funcionando, tirar todas as dúvidas aí que você cooperado pode ter em relação a esse serviço. Adão, primeiro conta um pouquinho para a gente como é que está sendo a implantação disso, é uma coisa nova na cooperativa, como é que foi a ideia, a demanda, explica um pouco. Bem, a cooperativa ela vem atuando todo o seu portfólio, né? E crédito rural era um produto que a gente não tinha, porque São Carlos, a gente sempre, pela origem da cooperativa, indústria e comércio, o crédito rural sempre ficou no segundo plano, né? Uhum. E como há cooperativas aqui em São Carlos que já operavam com isso, então para completar o nosso portfólio, a gente está investindo nisso, até porque a gente está atuando agora em em Ribeirão Bonito e Dourado, né? Tá. Em uma área agrícola, né? Com bastante produtores. Isso é uma forma de dar uma alavancagem na unidade lá. E a gente percebe a demanda que estava tendo por lá, então a gente optou, né, em ter um especialista, contratar uma pessoa para se formar, né, nessa condição de crédito rural, que é uma operação bem complexa. E a Luciana tá vindo junto com a gente aí nesse projeto. Iniciamos já com uma operação, já estamos fazendo operação nas linhas, né, de recurso próprio da cooperativa, com taxas também diferenciadas no mercado, e além do repasse, né, BNDES, alguns planos que tem. Bacana. E qual que é a importância? Isso é importante, né? Ter uma pessoa que é especialista nisso, né? Sem dúvida, isso é muito importante porque uma operação de crédito rural, ela é muito complexa, né? Uhum. E é fiscalizada, tem auditorias do Banco Central, recurso de repasse. Então, são coisas que, além da linha de crédito, que é recurso próprio, essa linha de repasse, ela tem algo a mais ainda, né? Tá. De fiscalização, parametrização, o próprio projeto que tem que ser feito, tá? Então, mas isso aí a Lu vai detalhar melhor agora com vocês aí. Tá. Mas assim, é legal porque a cooperativa está fazendo o lado social, foi para a praça menor, né? Uhum. Essa praça menor, ela exige um serviço especializado, uma linha de crédito para produtor rural que a gente não tinha. Então, a cooperativa, pelo lado social, ela vai se adaptando também à praça que ela está, né? Uhum. Então, acho que vai ser um ganho muito grande para a gente também na cooperativa e ganho para o cooperado, né? Quer dizer, aumentar a base de cliente nossa e fincar o pé mesmo em Dourado e Ribeirão Bonito. Que são duas praças aí que estão se mostrando importantes aí para a cooperativa. E aderente ao produto, né? Isso que é importante. A gente percebe que essa aderência que vai ter lá vai ajudar a manter uma cooperativa numa cidade que tem 9.000 habitantes. Quer dizer, hoje o banco particularmente, ele não quer atuar nessas cidades pequenas. Então, isso vai ajudar bastante. Bacana. E Luciana, como é que é então esse crédito rural? Quantos milhões eu posso emprestar? Conta um pouquinho pra gente aí os detalhes dessa nova operação. Então, obrigada por estar aqui com vocês, tá? Maravilha. Então, nós chegamos agora com essa ideia, que nem quando eu fui contratada, nós começamos a operar, chegou assim, Luciana, o que você acha de estar conosco nessa operação do crédito rural? Eu falei assim, bora. Como a gente diz, né? Porque não bem te vi, bem a você, né? Então, vamos fazer o bem a todos. E aí, com isso, nós vimos a necessidade que tinha, como nós temos muitos cooperados, que antes eles trabalhavam só com o seu CNPJ voltado para o agronegócio. E ele, na hora de conseguir uma linha de crédito, ele só estava indo para capital de giro, rotativo, e, enfim, as linhas já de comercialização do banco.
E aí veio a ideia de implantar a CPRF conosco no Cicobi, que ela nasceu esse ano de 2024. Ela já existe já desde 2020, quando ela foi implantada a lei dela, tudo, e alguns bancos já estavam adotando, e ela veio para nós, cooperativas, né? E aí com isso, veio a ideia de fazer uma pesquisa com os nossos próprios cooperados, de saber qual deles que eles queriam ter, quer investir, quer custear, quer ampliar a sua lavoura, quer fazer alguma manutenção, infinidades que ele pode fazer na sua terra, né? E com isso a gente conseguiu, conversando com um dos nossos cooperados, ele topou a ideia. Então a gente falou assim, então por que não começar pela CPF? Quando a gente fala CPRF, Cédula do Produtor Rural Financeira, que ele nada mais uma linha específica para financiar tudo que ele precisa para melhorar o seu produto. No caso, seja ele o grão, seja ele uma fruta. Não importa qual é a lavoura, o que importa é o que ele tem e produz na terra. Aí quando, que nem o Adão disse, ele é uma complexidade de informação que a gente tem que passar para o produtor. E ao mesmo tempo, a cobrança de todos os documentos que a gente precisa solicitar, porque ele é bem específico. Só que qual é a vantagem? A vantagem é que você, alinhando o cadastro, que nem eu estava falando sobre o cadastro que ele tem o CNAE de produtor, só que estava como CNPJ. Aí agora a gente está transformando ele na pessoa física como produtor rural. Que é porque ele já tem esse cadastro. Todo produtor rural tem uma carteira. Então o produtor rural ele é um CPF. Isso, ele não é um CNPJ. E ele já e tipo assim, para quem é PRONAF, que é de produtor agricultura familiar, PRONAMP, que é médio produtor, alto produtor, eles têm já essa certificação do que eles são. Só que aí, que nem ele não tinha linha específica para ele só, então ele usava o CNPJ para poder fazer qualquer operação com a gente. Aí por exemplo, né, Lu, se você me permite, né, dizer, um produtor ele tem a safra, depende da safra para pagar as operações. Então não é como o capital de giro normal que a indústria, o comércio tem, quer dizer, todo mês você tem entrada. O produtor depende daquela safra. Né? Às vezes é uma vez no ano isso, só, né? Depende de uma carência. Sim. Então tudo isso é um modelo do crédito rural. Que é isso que ela tem que montar e ver com o produtor, a especificidade da safra dele, essa coisa toda. Dele, né? Desculpa interromper, só para agregar. Aí, agregando o que o Adão falou, esse estudo que a gente faz em campo com o próprio produtor, da necessidade dele, que aí nós pegamos e com isso nós utilizamos essa forma de explicar para ele e ao mesmo tempo, quando nós descobrimos que na hora de mostrar para ele o que ele precisava, ele percebeu que ele estava fazendo errado de seguir via CNPJ, e sim seguir CPF. Alinhando isso, nós fomos fazer o primeiro estudo e fizemos a primeira cédula. Então, já fizemos a nossa primeira operação, em que o produtor, além de ter ficado muito satisfeito, porque assim, eu falo assim que foram dias tensos da gente fazer a pesquisa, entender o que ele precisava, alinhar e quanto que a gente tem que fazer. Por que tem que ser uma pessoa especialista? Porque ela tem que estudar a terra da pessoa, conhecer, tem que saber também que não é só você emprestar um dinheiro, você tem que explicar para ele que aquele dinheiro vai dar retorno para ele e depois ele vai ter o lucro e que ele mesmo vai se pagar. Que nenhuma dessas operações a pessoa ela não queria desvincular um dinheiro que ele já tinha de reserva para investir numa outra lavoura. Então, para ele era muito melhor ele pegar essa lavoura através do nosso trabalho com o Cicobi, que é de Assisc, e aí, no caso, investir para ele através dessa linha. Compensou ele fazer essa captação Isso, aí do que ele mexer na reserva reserva dele. Aí hoje ele já está implantado na fazenda dele, todo o gotejamento,
a parte de ampliação do lago que ele fazia lá, que é o que supre a água toda do gotejamento, né, do pomar dele. E aí, após fazendo isso, agora ele está sossegado. E o melhor de todos que a gente fala, que nem o Adão estava falando sobre a carência, através dessa linha do crédito rural, a gente pode dar um tempo, que é o tempo que a pessoa precisa para produzir, para depois ela vender, né? Sim. Quando a gente faz apenas um capital de giro, a pessoa já vai começar a pagar. Ali de imediato. Isso, e acaba que ela não, às vezes não tem esse dinheiro. Então, ela tendo aquela folguinha para ela poder produzir e depois começar a vender e já pagar. Então, isso, além de estar trazendo para nós cooperados, que tem a confiança de que vai executar depois, e ele fica um pouquinho mais sossegado em relação Sim. às dívidas que ele pode adquirir. Sim. Então, por Porque isso ele não vai muito ter. peculiar, né? Tem produtor, por exemplo, de hortaliça, que é uma coisa diária. Sim. Tem o cara do milho, que é uma vez por ano, duas vezes por Isso. ano. O outro é uma vez por ano. Né? Então, são especificidades de cada produtor. Né? Sim, e temos as frutas, que nem nós estávamos falando, que ela pode tanto produzir o ano todo, alguns tipos de frutas, Com irrigação e Isso. tudo mais, né? como ela pode produzir 2 vezes ao ano, né? Uhum. Então, essa necessidade. E tem aquelas frutas que a gente fala que são as perecíveis, que é um tempinho que ela, tipo, você já apanhou, ela já tem um prazo que já tem que estar no Ceasa. Né? Então, isso também. Então, nós temos que se preocupar com tudo isso e oferecer um produto bom. Então, a CPRF veio para transformar a vida do produtor e fazer com que ele prospere. O produtor prosperando, quem mais vai prosperar? Nossa cooperativa. Com certeza. Então, E nós a formamos- sociedade local. Isso, né? Ele tá a investindo ali, o comunidade. recurso está ali. Porque a Credecis que chegou nessas duas cidades, que são cidades pequenas, onde tem pouca serviço oferecido pelos grandes bancos, né? Uhum. E nada mais natural, né, de oferecer os produtos que estão para aquele público, né? E são Perfeito. cidades rurais, né, que tem Exato. bastante produção rural, né? Exatamente. Sim. E São Carlos também tem bastante produção Tem. rural, Tem, então tem, também tem, entrar tem, num mercado grande, então, mais agora- concorrido, mas, Isso. né? Então- Inclusive, nós estamos operando nas 3 cidades, né? Tá. A região, ela abrange, né, as fazendas, sitiantes, tudo chácaras, região São Carlos, Ribeirão Bonito e Dourado. Bacana, Né? Então, nós atendemos os 3 polos. legal. E aproveitando esse gancho, né, se a pessoa tem uma fazenda fora do distrito, também pode operar normalmente, Não tem entendeu? Não tem problema. problema. Tem uma fazenda no Paraná e for fazer alguma coisa, pode fazer por nós aqui, não tem problema. Sim. Daí Ele a não razão, precisa né? ter a propriedade aqui, né? Não. Pode Ele ser. tem que ser cooperado. Isso, Ele tem que ser operado conosco e se pertencer à nossa região aqui, né? O endereço físico dele, né? Bacana. Então, se a propriedade dele é em outro estado, em outra coisa, Vai não ter tem que ser problema nenhum. executado, fazer. não. E o legal disso tudo, né, que o próprio produtor rural, médio e pequeno, ele já tem uma noção dessa exigência da documentação. Então Já isso tem meio facilita pronto, bastante, E isso dá sim uma segurança, porque as pessoas acabam tendo no crédito rural um meio de alavancar a produção dela, a expansão da produção, né? Então isso faz com que ele utilize isso com frequência, né? Porque, na verdade, os juros dessas operações eles são diferenciados, né? Então, e tem que ser, né? Porque você tem vários fatores na agricultura que interferem, né? Na produção. E um Você risco tem alto, né? risco alto. Então, todas essas operações, ela advém com seguro, né? Seguro, no caso de uma eventualidade, o seguro cobre aquele... Então, todas essas vantagens, essas facilidades, fez com que a gente olhasse com carinho para o produto, né? Crédito rural, produtor rural, e trazer uma pessoa para cuidar dessa parte, né? Legal. Então, eu acho que a cooperativa, mais uma vez, está indo no caminho certo e atender, né, a região com todo o portfólio que uma grande instituição tem. Bacana. Muito legal. Uma coisa bacana, o produtor rural, ele tem muitas possibilidades dentro da terra, né? Então ele pode investir com esse financiamento, ele pode investir em irrigação, corrija se eu estiver errado, né? Sim. Ele pode investir em irrigação, ele pode investir em equipamentos, maquinários, Você quer comprar um trator. e ou também uma para máquina, fazer a operação, tipo sementes, Sim. fertilizantes, insumos. Ou até a compra de mudas.
Bacana. Então é bem amplo aí A diversidade de coisas que ele pode adquirir para a fazenda, para a chácara ou para o sítio. Bacana. Vou tomar uma aguinha aqui que a boca secou. Sim. E, ô Luciana, e como é que é prazo de carência, né, juros, conta um pouquinho dos números pra gente. A questão dos juros hoje a gente está trabalhando baseado na taxa da Selic, né? Então ela não pode ser abaixo da Selic, tá? Então isso eu já deixo bem claro para todo produtor rural, né? Que nós temos que seguir a normativa do Banco Central, né? Mas mesmo assim, hoje a taxa Selic está 10,50 ao ano. Então, tipo, ali dá menos de 1% ao ano. Então, entre 1,5% é mais ou menos que chega a taxa que a gente pode cobrar mensal do produtor, né? Só que, assim, tudo depende muito do tipo de cooperado que a gente explica, né? Para cada um, né? O que o Adão pode até explicar. As taxas já estão atreladas, se for um repasse, essas taxas são menores que essa daí, né? Porque ela é subsidiada pelo governo. Tá? Então, uma taxa de BNDES, ela vira na faixa de 7 a 8. Né? Até, às vezes, tem alguma coisa por necessidade, né? Ela acaba ficando até mais baixa que isso. Porque tem algumas especificações, até linhas, de tipo de plantio, né? Tipo de cultura, né? Isso, que as linhas voltadas, subsidiadas do governo, que é BNDES, né? A Pronamp, a Pronaf, a ED+, né? Então essas assim têm um diferencial de taxa. E a CPRF, essa é aberta para todos. Que esse é recurso da própria cooperativa. Que é da própria cooperativa. Isso, então... Que é o que a gente está mais assim hoje divulgando com mais certeza para todos. Por quê? Quando vem o médio e o pequeno produtor, por exemplo, muitas vezes ele não sabe que ele tem que fazer um projeto na área que ele quer financiar conosco, que ele quer implantar, investir, o que for. Aí, para facilitar, veio essa cédula do crédito rural financeiro para ajudar esse tipo de produtor que precisa de um dinheiro rápido, sem a necessidade de gastar com o projeto. É menos burocrático. Isso. Sim. A única burocracia que a gente exige dele, como qualquer instituição financeira, é uma garantia. De acordo com o valor que ele vai emprestar. E a garantia pode ser a própria terra? Pode. Isso, a terra, um bem imóvel. Mais uma vez, né, nas garantias, né, hoje a cooperativa opera com aquela operação guarda-chuva. Você dá uma garantia, ela vai ser para um leque de várias operações. Então, quer dizer, mas eu vou dar um bem que o valor é maior do que se for o que eu estou pegando agora, mas você tem um limite pré-aprovado já para você utilizar o que você precisar. E outras coisas. E não precisa ficar tendo custos adicionais com novo registro da matrícula, se for de propriedade. Então, um bem de garantia serve para várias operações, né? Exatamente. Então, ele é tipo de um contrato mãe, né? Que dá cobertura para várias operações que ele vem fazer. Não preciso hoje, mas daqui 1 ano eu preciso fazer, aquele bem já está registrado, eu não preciso gastar novamente, entendeu? Então, esse é um cuidado que a cooperativa teve também, porque se o cara tem um valor, um bem maior, já vai coloca-se então com essa possibilidade de novas operações. No tocante às taxas, né, porque quando a gente fala recurso próprio, é o recurso que eu faço a captação dele aqui na praça. Então, para mim ter um fund da operação, que é a contrapartida, se eu empresto, vamos dizer, eu pego o dinheiro da Lu para aplicar e vou emprestar para você. Então tem que ter, eu não posso descasar isso, entendeu? Claro. Tipo, quando eu falo descasar, taxa, eu pagar uma taxa maior para ela, em detrimento de uma taxa menor para o outro, entendeu? Então aí chega no final, embora a cooperativa não tenha fins lucrativos, mas ela tem que ter autossuficiência, de gerar recursos. Exatamente, e não pode, porque senão o outro vai pagar aquilo. Né? Então essas linhas específicas de crédito rural, ela pode trabalhar até a Selic, quer dizer, o valor da Selic, porque se tem uma Selic na tendência de queda, você contratando ela aqui agora, você recupera um pouquinho lá na frente, entendeu? E não é esse também, né, o intuito. O intuito, como a cooperativa não tem fins lucrativos, porque senão o que exceder receita e despesa, chega no final do ano, vai ter que devolver para o cooperado mesmo. Então, pratique a taxa justa, né, que é mais fácil. A cooperativa vai sempre, como não tem esse fins lucrativo, sempre tentar a menor taxa possível. Isso, exatamente. Esse é o diferencial da cooperativa.
Porque o banco normal, né, o banco padrão, ele tem que gerar lucro em cima da operação. Ele e tem aí que as repassar para o taxas sobem, acionista, pro né? acionista. Então, diferentemente da A cooperativa, gente que aqui, são nós os somos os cotistas. cooperados, então nós mesmos, né, vai aquele custo cai lá embaixo. Exatamente. E também as taxas nossas já são pré-fixadas também. Para o produtor estiver ciente que ele não vai pagar além daquilo que ele já O contratou. que foi contratado vai até o final do Isso. contrato. Né? Aí, nessas duas linhas da CPRF pré-fixada, tem aquela via tabela price, onde o produtor paga a mesma mensalidade todo mês, como tem a linha que é a decrescente, que nem se ele pega esse período de carência que a gente fala, ele só, aí que a gente explica para o produtor que a primeira parcela ela sempre vai ser um pouquinho mais alta e as demais ela vai tendo a tendência a ficar mais barata. Entendi. E carência quanto tempo? Qual que é o máximo? Hoje nós estamos trabalhando mais ou menos o que a gente já viabilizou no estudo, que é a necessidade do produtor, que ele já pede esse dinheiro quando ele está chegando, que ele se enforca quando está quase com a safra pronta para vender. Então é um limite de no máximo 6 meses. Tá. Hoje. Então 180 dias de carência. recurso próprio, né? Que a Com gente, recurso pelo próprio. recurso próprio. No caso Agora, dos se repasses... for os subsidiados, aí a gente tem uma diferença, mas aí vai de acordo com cada cooperado. Tá? Cada cooperado vai ter, depende do projeto. Isso, aí também a estrutura dele, né? Se ele é pequeno, médio, grande produtor, né? Que são linhas de créditos diferentes, né? Sim, sim. E a se é grãos, né? Se é gado, também tem. Então, hoje o produtor rural que está nos assistindo, né, que hoje talvez esteja acostumado a captar esses recursos em outros lugares, agora a Crédito Assis que vai estar oferecendo para ele. Sim. Tanto com recurso próprio, quanto os recursos BNDES. subsidiados aí do governo. Exato. Isso. É uma grande facilidade aí, né? Com certeza. Como eu falei, né? Você dá opção para o cooperado, quer dizer, e aqui a gente leva, né, bem a transparência mesmo, né? Ele tem que optar para aquilo que ele acha melhor. A cooperativa não força nada, né? Ele é dono do negócio, põe na mesa, é isso. Aqui está o produto, a gente tenta adequar isso, né? Essa é a função da LUA, é adequar isso de acordo com o segmento dele, do KNAI dele. Então, isso vem só a dar um resultado melhor para o produtor e para a cooperativa também, porque com isso a inadimplência também diminui. Claro. Né? Porque hoje uma pessoa e a gente fala, né, os produtores rurais hoje, eles estão habituados já a fazer essas operações. Então, quando a gente fala de um projeto, o médio e o grande já está pronto. Já está pronto, já tem o agrônomo que cuida dele para ele, desse projeto para ele, então já leva praticamente pronto. E o legal, né, que a inadimplência nesse segmento é baixa. Sim. Né, porque é uma coisa que ele se tornou dependente daquilo. Então, ele vai ter um retorno. Se esse ano ele não der problema, ele acabou o trabalho dele. Entendeu? Ele não consegue levantar para a próxima safra. Né? Então, percebe como é que é, assim, diferentemente da indústria também, né? Tem os percalços aí da vida e tal, mas o índice de inadimplência no crédito rural, ele é muito baixo. Né? E isso também, né, a gente estudou um pouco isso, fala, a fidelização do cooperado, do crédito rural, é muito maior do que da indústria. Sim. Ele não fica migrando de um lado para o outro. Porque, querendo ou não, a indústria ela vai acabar indo atrás das menores taxas, isso. Qualquer centavinho ali faz a diferença. Exatamente. Né? O produtor rural já quer essa coisa mais consultiva. Isso, né? ele quer a pessoa que é o gerente, é o amigo, é o consultor, é tudo, entendeu? Ele tem esse relacionamento. Então, não é somente um cooperado. Você tem esse cooperado com uma pessoa com um relacionamento muito próximo, porque ele abre, quer dizer, é o ganha-pão dele aquilo ali, entendeu? Então, ele sabe, se alguém estiver cuidando daquilo para ele, ele tem que fidelizar, ele tem que ficar com a gente. Tá? Certo, e com certeza, né? O ganha-pão dele, ele produz o que a gente come na cidade, exato, né? percebe? Então, a importância do produtor rural, dessa linha de crédito, eu acho que é bem... Com certeza, é a produção de alimentos para a gente na cidade, né? Não tem como. Ô Luciano, para a gente finalizar... ou a questão rural tem sempre intempéries, né? Sempre muito arriscada, agora com mudanças climáticas e tudo mais. Sim. Qual que é a segurança, né? Existe o seguro? Temos seguro rural, então cada operação que a gente faz,
além de ter o seguro prestamista que a gente já tem, a gente já nisso já oferece o nosso seguro rural, que nós já temos uma especialista conosco no Cred Assist, né? Para O seguro da atender esse própria cooperado. cooperativa. Sim, para atender especificamente voltado para o agro. Então, assim, e ele é muito importante, porque de repente, que nem numa mudança, que nem a gente estava falando, seja uma falta de água, seja um frio intenso, que acaba estragando, geada, principalmente né? isso. E ela vai acabar ocasionando a perca, né? Então, o seguro ele vem para ajudar essa perca a não ser tão complicada que vai atrapalhar a lucratividade depois na venda. Porque o comércio, né, Adão? O cara comprou 10 produtos, ele vai revender 10 produtos. É. A indústria comprou matéria-prima para fazer 10 Produzir produtos, aquilo. vai produzir 10 produtos. Agora o produtor ele não sabe Não sabe. quantas mangas vai dar, quantos quilos de milho, quantos, Isso. né? Não tem como. Se vem é alguma muito praga arriscado. nova por É, aí, uma Praga, uma são geada, coisas. é muito difícil, né? Tem que Então ter tem essa que ter, tem segurança. que ter sim, tem que ter o seguro. E até, inclusive, com esse período de seca, né? A queimada também vem destruir. Claro. Quanto Não, com essas lavouras mudanças que pegam climáticas a fogo. gente não sabe mais nada, né? Sim. Então, por Maravilha. isso que a gente está ajudando, que nem o Adão falou. A gente fideliza o cooperado conosco com o intuito de dar toda a consultoria, todo o respaldo que ele precisa. Nós estamos ali para atender ele. É isso aí, até porque crédito todo mundo oferece. Sim. Agora, Sim. o atendimento, É outra o estar coisa. perto, né, o Sim. facilitar a vida da pessoa. É E a gente fica cooperativa. muito contente, né? Porque teve uma pesquisa assim recente através do aplicativo que foi lançado por uma empresa a nível nacional do Sicoob, onde a nossa cooperativa teve 93% de aceitação, quer dizer, está Olha acima só. da Da média Da Então, média. nacional. isso é atendimento, gente, né? Não estou falando especificamente do crédito rural. É de Mas tudo. essa pegada do crédito rural que a gente está colocando aqui, a gente já vem fazendo isso no dia a dia nosso, né? Os nossos atendimento presencial, né? Que é importante. Às vezes a pessoa tem dificuldade para operar com aplicativo, essas coisas todas. Então, estou falando desde o básico da pessoa física como das empresas, né? Esse atendimento presencial, esse atendimento local, esse conhecimento nosso com os cooperados, isso nos ajuda muito e facilita bastante as coisas, né? Então, a gente já vem atuando com especialista em seguro, previdência, agora cada funcionário vai ter um produto Especial. que ele vai ser padrinho daquele produto. E vai, né? vai se aprofundar. Ele vai se aprofundar naquilo, entendeu? Porque, infelizmente, nem todo mundo consegue fazer Não. tudo. O dia a dia hoje é Sim. muito tumultuado, é corrido, né? Não, e são produtos complexos, né? Então, a cooperativa ela vem cada ano melhorando um pouco mais, expandindo, isso é bacana, né? Então, acho que é isso, viu, Fabrício? Perfeito, maravilha. E para a gente finalizar, como é que eu faço para entrar em contato, né? Direto no Cred Assist Digital agora, Isso. e aí pode ser via WhatsApp, via telefone, e eles A passam nossa para equipe- vocês. Isso, a nossa equipe do PA Digital já passa diretamente para a gente. Maravilha. Aí um gerente ou especialista vai fazer uma visita, dar andamento nessa sequência aí do atendimento, da abertura da conta e dos futuros negócios, né? Perfeito. Então, para você que está nos assistindo, vai estar aqui na tela o WhatsApp, né? E os telefones podem ser de qualquer pronto atendimento, qualquer agência que você faz parte. Só entrar em contato que já cai lá na central, na Cred Assist Digital, e lá eles vão fazer as primeiras dúvidas e depois passar para a Luciana, que é especialista aí, né, no crédito rural, para que você possa dar andamento nesse novo produto, tá bom? Muito obrigado, Luciana, por Eu que vir aqui. agradeço. Boa sorte nessa nova empreitada e que consiga viabilizar muitos empreendimentos rurais aí. Com toda certeza. Obrigado, viu? Obrigada. Obrigado, Adão, mais uma vez aqui. Hoje eu Nossa. estou substituindo aqui o nosso diretor licenciado, Marcos Martinelli, mas estamos dando conta aí. Nós que agradecemos mais uma vez, né? Eu acho que essa ferramenta, esse podcast é muito importante para a gente, que é um meio de divulgação massiva, né? Sim. E a gente tem visto isso, e isso está sendo levado até, se você me permite estender um pouquinho, Claro. nós temos uma intercooperação que a gente chama, né? E a gente tem os outros parceiros nossos do Sicoob, tipo Santa Cruz das Palmeiras, né? Que é uma cooperativa já grande, atua toda aquela região ali. E por nossa satisfação, nós fomos ver lá para implantar a
agência digital nossa. Chegamos lá, humildemente, chegando assim, falou, vamos aprender com vocês. Eu falei assim, Adão, vocês vieram aprender aqui, mas aprendendo com vocês há 2 meses atrás, o podcast que vocês fazem lá, você vem cá mostrou para mim a sala montada deles. Ah lá, estão fazendo também. Então, percebe como isso é importante? Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. E precisando divulgar alguma coisa, a gente vai correr com vocês aqui também. É isso aí, maravilha. Bom, obrigado. Obrigadão, pessoal. Os dados estão todos aqui na descrição e também aparecendo aqui na tela os dados de contato. E qualquer informação, tá aí o Adão e a Luciana para atendê-los. Muito obrigado e até o próximo episódio. Deixa seu like, compartilha esse conteúdo, né, na internet. Deixa seu comentário, sua pergunta, tá bom? E qualquer coisa é só entrar em contato com a Crede Assisc. Muito obrigado.